Aqui, bueno, que estamos falando sobre relacionamentos afetivos e as novas formas que nós humanos. Agora entrou outro lado da lua. Agora sim, chiquita, caramba. Deixa eu ver como é que faz. Como é que faz aí, meu amor? Outro lado da lua, aqui está. Participar, ver, entrar ao vivo. Chiquita, la brasileirita mais bonita que tem na Inglaterra. Já Oi, chega, né? Viva! oi, Até ó, que até que enfim. enfim conseguimos, hein? Poxa, olha, eu também nunca fiz assim, eu nunca fiz essas lives assim Ah, olha compostas que aqui, ó. barato. Então, estamos inaugurando uma coisa nova aqui. Sim, uma De coisa tanto... nova. Ah, E aí, Otto? E aí, ó, Hector? Você prefere eu prefiro Hector como ou você Otto? gostar mais, porque Ah, tá bom. Então, Hector. É o nome, né? O tem pessoa, primeiro tu nome. sabe que É que às vezes eu chamo de Otton porque parece o é primeiro que nome, né? são Otton. várias entidades. Otton é uma entidade, Héctor é outra. Ah, tá bom. E qual é a Vixe, tu sabe que diferença eu delas tenho duas? 56 entidades Ah. diferentes. Então, na verdade, Nossa! Então você já ah, viu, você me ganhou. Você me ganhou. Eu também tenho um monte. ah, bem Oh, acá, Ana, Jesus. que E aí? momento bonito esse que nós estamos vivendo, hein? Momento de iluminações, É, de nos libertarmos de tanta coisa. Tu sabe que eu estava falando aqui com o pessoal, como esse modelo da sim, família, que, porque teve aquele que criou sim, nós como projeto, seja extraterrestre, seja Deus que for, ele fez uma programação onde nós íamos agir segundo a nossa sexualidade, nos organizar em família, criar aquela convivência toda maravilhosa. E nós, de sim. certa forma, vivemos esse esquema mais nos últimos. Depois dos anos 40, depois que acabou a Guerra Mundial, os Estados Unidos, por primeira vez, a verdadeira origem do imperialismo norte-americano, ele se sustentou na criação das famílias. Não? Então, era a Sim. família dos operários, que eles chamavam operário acomodado. E aí você, nós, por exemplo, somos filhos dessas famílias, não? A família que reuniram um dinheirinho, que não puderam pôr na universidade, a É. maioria de A a típica típica família família da da classe classe média, média. né? Só que agora, depois dos anos 80, na verdade, com o desenvolvimento da tecnologia, da vida, do autoconhecimento, primeiro as mulheres começaram a se libertar desse esqueminha, já tudo preparado, em que tinha que assegurar toda a coisa do lar, Sim. que tem que assegurar o filho, e tal, o homem. Aí esse esquema ele começou a enfraquecer no movimento natural em que todos nós começamos a ficar com tesão por nós. Porque a ideia de uma menina de ter um tempo era casar com um cara rico, que não sei o quê, tal, e algumas. Ainda tem isso, ainda tem. Aqui, as brasileiras que vêm para a Europa, ainda, muitas delas ainda vêm com esse Não, pensamento, vou te isso sem dizer. lugar a dúvidas, nós temos que reconhecer que é uma verdade na cabeça de muitos de nós, feito com a TV do É, Globo e tal, mas a maioria das pessoas também, muitas delas também, como por exemplo a nossa amiga aí, como é que se chama ela, a cantora, Aná,
A Nara. estão com vontade de se conhecerem a si mesma, de desenvolverem os seus talentos, seu dom, sua forma. Claro que sentem Ah, essa sim. tendência a querer encontrar um romance com quem vai casar. Isso aí está muito profundo na programação de quase todos nós, não? De que nós vamos alcançar a É. felicidade quando nós vivamos esse modelinho tradicional da família, da nossa casa, nosso cachorro, nosso gato. Até você falando isso daí, eu tenho um baralho aqui que eu vou ali pegar para mostrar para Aí eu vocês, que eu quero. posso até tirar umas cartas. É um baralho assim, é muito engraçado. É um baralho com imagens exatamente disso aí que você está falando. São umas imagens vintage e que são dessa época, 1950, daquela típica família classe Olha, média eu quero americana. ver, eu quero Peraí, ver. peraí que eu vou lá Não, pegar. É muito engraçado esse baralho. Eu comprei porque eu achei engraçado. olha Peraí, que deixa eu acender bonita essa luz aqui. la casita. Eu comprei porque eu Você achei está em que engraçado. lugar de... Você está na Europa, na Inglaterra, em Londres? Eu estou em Pô, Cascavel, Paraná, peraí. Brasil. É, Ah, é? que barato, hein? Que nós estamos conseguindo nos falar com essa facilidade nos dias atuais, não? Eu estou em Londres. Eu estou no Norte. norte de Londres. Uhum. Num bairro bem. O bairro que eu moro é um bairro bem artístico. É um bairro dos punks, daqueles antigos punks, que agora não tem mais, né? Agora eles só ficam ali na ponte para as pessoas darem a doação de £1 para eles tirarem fotos, sabe? Não, Viraram não está atração tendo. turística. Olha Opa! só, olha Nossa, só que já, legal, tá já vendo? pelo. Então, esse é Housewife's Tarot. Então, a adivinação, o kit de adivinhação doméstica. Então, é aquela dona de casa Olha, americana, tá que vendo? barato. Então, tira Não uma é carta aí legal? que vai falar assim, como é que está a... Olha, e é tão engraçado, é tão bem bolado isso, que ele vem dentro de uma caixinha, tá vendo? E a caixinha vem com aquelas divisórias. Sabe quando você guarda receita de Olha, comida, né? é um ficheiro. É muito legal. E as cartas todas, e o livrinho é como se fosse um livrinho de receita, tá vendo? Olha, e quem é que É fez? muito engraçado. E as cartas, olha, e as cartas são assim, Nossa, ó, tá vendo? Todas com aquelas publicidades, né? Dessa década de 50, né? Tá nossa, tu vendo? sabe que eu aqui no Brasil tem um cara que é É o muito Barão de legal, Itararé. né? Ele tinha, olha que bonito, ele tinha os nossos anuários, eu acho que tinham toda essa publicidade que você está mostrando aí. É, Olha, isso é bem anos 40, né? Anos 50, anos 60. Olha, a típica dona de casa, exatamente, né? Olha esse aqui que engraçado, olha. exatamente. Olha que barato, não? Não, É e, muito e tu legal, sabe né? que Muito essa, como legal. experiência humana, para eles era uma coisa tremenda, porque imagina tu que nós estávamos vindo desse tempo que era tudo sujo, tudo Pois é. tal, e de repente nós tínhamos uma coisa para limpar o chão, para limpar a roupa, tínhamos sabonete, tínhamos máquina. Foi uma, nossas avós, nossas bisavós, tataravós, elas aí começamos a criar objetos de conforto, olha, escada. É. A televisão, né? Não sei quantos anos você tem, mas eu tô com 68 anos. Então, quando eu era criança, eu me lembro que a minha mãe tinha aquela televisão antiga, né?
grandona, assim, e era uma televisão, assim, preta e branca, né? Que você tinha que nem rádio, né? E a minha avó escutava as novelas de rádio. Nós tínhamos a ilusão de que quando nós, como famílias, nossa família, fizessem as suas casas, que tivesse quarto para todo mundo, e essas coisas, nós íamos a chegar a uma iluminação coletiva. Não? Tinha muito as Olha só as máquinas, máquinas, né? A máquina de lavar prato, que hoje em dia. Olha a rainha de paus, olha, com uma vassoura. Ó. exatamente. É muito engraçado. Então, assim, é muito legal esse baralho, tá? Eu achei ele sem querer na internet e, e aí eu tava até na promoção, aí eu peguei e comprei, ó, a batedeira de bolo, né? É, As pilhas. Essas são coisas bem assim que eu me lembro quando eu era criança, era uma novidade, né? Todas era essas uma, máquinas da é, Brastemp, né? Lembra? Tinha a Brastemp, nossa, a geladeira, né? e, Era um e como show. que tudo isso ia trazer a felicidade, não, para todos nós, ter todos esses objetos, era Ah, um sim. sonho, todo mundo Ah, sim. trabalhava para isso, não? Completamente. Você ter a tua É, casa. para Eu me isso, lembro que a né? minha mãe, Hoje em dia, eu não sei como é que está no Brasil, mas no Brasil eu me lembro que para mim comprar uma máquina de lavar roupa era assim um sonho é como subir verdade, no Himalaia, entendeu? Era uma coisa muito difícil. E nessa época eu me lembro que eu morei até lá em Santa Catarina, e lá em Santa Catarina tinha uma máquina muito engraçada, que era uma tina de madeira, né? Só que você ligava na eletricidade e você levantava aquela tampa pesada de madeira, né? Era mesmo uma tina, mas era até bonito, sabe? Eu adorava. E dentro ela tinha aquele negócio da máquina de lavar roupa, né? Aquela coisa que girava assim. Aí você botava a roupa, mas não tinha timer, né? Então você tinha que botar água com a mangueira e tinha que ficar prestando atenção para a água não ir para fora. E aí você botava a roupa e você também tinha que ficar ligado, porque se você esquecesse, uma vez eu esqueci, a máquina destruiu a calça ali, destruiu, entendeu? De tão bem lavada que ficava. Mas assim, quando você não esquecia, era muito legal. E era baratinha. Então, assim, era a única máquina que eu pude ter aí no Brasil foi em Florianópolis, que foi essa máquina de madeira que eu adorei, sabe? Adorei essa máquina. Muito legal. Mas aqui não, aqui na Europa, você acha no lixo, entendeu? Quando eu cheguei aqui em Londres, e eu fiz um caminho que eu digo que foi o caminho das ratazanas, entendeu? Então pelos subterrâneos mesmo. Então eu vim com uma turma eu entrei ó, a coisa do peso, ó, tá vendo? Da olha que maravilha. balança. É muito legal, da bebida, Ela dos drinks, são as né? gerações dos Do drinks, né? jogo, olha, do jogo, né? Do bingo lá, aquele jogo que aqui é muito popular, aqui, os cassinos, né? Os cassinos. Aqui os cassinos ainda são bem populares aqui, Olha, olha, grande bolo. aqui. Então, assim, eu fiz um caminho aqui de chegada por aqui através da Itália, né? Então, porque eu morei primeiro 2 anos na Itália. Então eu vim com o meu filho mais velho, que veio na frente, e ele veio com a garotada, né? Com os italianos jovens. Que eles todos vinham para cá naquela época, moravam. Porque naquela época tinha uma coisa que chamava squat, né? Então, squat em inglês é você se agachar, sabe? É uma palavra que de agachado, que nem o índio senta, ele squat. Então, mas essas casas, eu não sei muito bem por que eles botavam esse nome, então eram as casas abandonadas, né? Então eles trancavam por algum motivo, ou porque iam demolir, ou porque estavam caindo aos pedaços, ou porque tinha briga de herdeiro, né?
Então, eles fecham com uma placa de metal, assim, né? E aí o pessoal existia uma lei, que era uma lei desde o Shakespeare. Então, desde o Shakespeare que existia essa lei, né? E existiam os Scots. E que era era uma lei dos direitos humanos que dizia que se você estivesse em casa, se você estivesse na rua e tivesse uma casa vazia, você tinha o direito de abrir a casa e entrar e Necessita morar até lá. hoje? Entendeu? Não. Aí, olha, essa lei era desde o Shakespeare. Você imagina, o Shakespeare é de 1500, 1600. Essa lei veio até agora, quando teve as Olimpíadas aqui em Londres, aí que já tinha tomado poder os desgraçados conservadores, dos Tories. Então, eles aproveitaram a história das Olimpíadas e eles fizeram uma limpada na cidade, construíram um monte de coisa nova, né? Como em todos os lugares acontece. E aí eles aproveitaram e derrubaram essa lei. E os ingleses ficaram quietos, não falaram nada, aceitaram de cabeça baixa. E isso daí era uma coisa muito importante aqui, porque aqui tinha essa lei da private. Então, quando eu cheguei aqui, que eu cheguei em 2002, essa questão da privacidade era, assim, número 1, entendeu? Então, ninguém podia se Que meter na ano sua foi mesmo que vida você falou? se fosse Que uma ano invasão foi? de Que ano privacidade. foi isso? Eu É, cheguei esse aqui, ano da. eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em 2002, mas É. as Olimpíadas foi, olha, eu acho que foi 2011, foi aquele tsunami, né, lá no Japão. Eu acho que foi em 2010 ou Ah, 2012, eu não tá. me lembro muito bem, não. Mas foi por volta dessa época daí que teve as Olimpíadas aqui. E, e foi um fiasco, né? E, bom, e aí eles tiraram essa private. Não é que não exista mais Scott, ainda existe. Mas já não é como era antigamente, porque antigamente eles não podiam ver você entrar. Se alguém denunciasse na hora que você estava entrando, aí a polícia podia vir e levava também, você levava para a delegacia, você ficava uma horinha lá e depois eles te soltavam, entendeu? Mas assim, mas você não podia abrir. Mas depois que você entra, aí você bota a lei. A lei se chama um legal warning, então um aviso legal. Então você botava a lei escrita, que a polícia já, of course, a polícia já estava careca de conhecer. Mas aí, se tivesse aquela lei grudada na porta do lado de fora, aí a polícia não podia entrar, entendeu? E eles não entravam, entendeu? E aí você podia morar ali até que o juiz. Aí aqui é tudo lento, né? Então, aí dali que o juiz entrasse numa de acionar para te mandar embora. Mas aí naquela época existia uma associação dos Scotters, né? E que tinha advogado, tinha tudo organizado. Então, eles te acompanhavam na corte, aí você recebia a carta, né? Porque aqui é tudo na base da carta, sabe? Então as cartas demoram, então tudo demora. Então, então eles mandavam a carta e aí você ia na corte, aí a gente sempre perdia, lógico, mas às vezes o pessoal entrava com pedido, papai, e tinha que ter outra corte. Aí tudo isso demorava 4 meses, entendeu? Entre a primeira carta e a hora que você tinha que ir embora mesmo, demorava geralmente de 3 a 4 meses. Então, você tinha tempo de Nossa, arranjar outros mas que cortes, né? E barato, entrar. porque então era uma vivenda transitória, que você sabia que ia estar só alguns meses lá. É, não, meses não. Você vê, eu fiquei 1 ano e meio em cada lugar. Eu fiquei em 3 lugares Olha, que diferentes. barato. É.
E o barato é que aí, dependendo da tua sorte, né? E eu estava num grupo que era um grupo do pessoal só do leste europeu. Então, nós éramos 100 pessoas, era um grupo grande. E era polacos, e tchecos, e húngaros, e, e tinha uns italianos, uns espanhóis, mas o grosso mesmo era do leste europeu. Então, a gente ia sempre junto. E aí nós éramos especialistas em. Eu não, né? Que eu só entrava na onda, né? Mas o meu filho ia, o meu filho tinha pé de cabra, eles tinham um monte de ferramenta. E então eles abriam só prédios da prefeitura que ia para demolição. Então eram prédios inteiros. Então a gente ia de noite, né? Fazer aquela. Ficavam os olheiros para ver se ninguém ia denunciar. Aí o pessoal já tinha maior prática, né? E tinha as ferramentas certas, porque eles botavam uma placa de metal, entendeu? Então tinha que tirar a placa de metal, arrombar a porta, entrar e colar o liga-ó. Então, na hora que você fazia isso, aí pronto. Nossa, mas que Então loucura! a gente entrava todo mundo. Não, era uma aventura. Entrava todo mundo junto no mesmo prédio. Então, cada um ia para um apartamento, entendeu? Então, a gente ficava morando todo mundo junto por 1 ano e meio. Quando recebia a carta, aí todo mundo recebia a carta junto. Então, aí eles já se organizavam e a gente ia para outro prédio e abria de novo. Então, nessa, eu morei com esse grupo, assim, durante uns 3 anos. Ven acá, E foi ven muito legal, acá, foi Ana, ¿y cómo muito era la legal. vida entre vocês como vizinhos? Era muito Se legal. ayudaban, se Era muito visitaban. legal. Era com muita festa, tinha muita festa. A gente morou num Scott lá em Deptford. Esse foi o Scott mais barra pesada que a gente morou. Porque é lógico, aí quando tinha os ingleses, aí os ingleses é que era brabo, porque os ingleses eram os drogados, né? Mas eram drogados mesmo, legal, Drogas muito pesadas, drogados. E tipo eram heroína. pesados. E, é, é. Heroína, crack, era a coisa, o bicho pegava. Mas eles comigo, eles sempre foram legais comigo. E eu até entrei, e muitos escoceses. Os escoceses Mas também são muito eles drogadictos. se drogavam nas E, casas dele, nos apartamentos dele. E sim, lá não, na casa não deles, entendeu? se atiravam por Não, escada, não não, faziam. não, Eles não, não, asseguravam. não. Era mais ou menos uma vida assim, mais ou menos tranquila, entendeu? Então eu tinha o meu apartamento de 2 quartos, que eu ficava com os meus dois. Não, isso tudo eu com meu filho pequenininho de Nossa. 3 anos de idade, né? Não, nessa época ele já estava com os 5 aninhos. Então, mas assim, aqui ó, dá para você morar no Scott, quer dizer, naquela época, né? Agora não mais. E dá para você levar uma vida normal. Então, por exemplo, eu era muito pobre, porque eu estava ilegal ainda para completar a história. Então a gente pegava tudo na rua. Eu decorei a casa todinha com coisas que eu achava na rua. Então, máquina de lavar roupa, sofá, a cama, colchão, tudo, entendeu? Tudo, roupa de cama. O pessoal lá no sul, eles eram tão bonzinhos que as senhoras já botavam assim na porta da casa, já tudo lavado, passadinho, dobradinho, dentro da maleta para a gente pegar, entendeu? Então, olha, até eu vir aqui para esse apartamento, a minha vida era toda assim, eu dependia das coisas que eu encontrava na rua, os brinquedos do João Ulisses, tudo, Que roupa, maravilha. é, Você roupa de sabe se tem algum cama, filme tudo, que conte tudo. essa história aí? Porque daria um filme bonito isso, não? Não. Pô, daria um super filme. Mas agora acabou, então agora quando a polícia descobre, né, um Scott, aí agora não tem mais essa do liga warning e de ir para a corte, agora não, agora a polícia bate, arromba a porta. Eu vi um pessoal, uma garotada que estava aqui perto da minha casa, eles estavam no Scott,
e estava todo mundo na rua, a polícia arromba a porta, tira tudo e joga tudo na rua. E aí eles é que se virem, entendeu? Agora está cruel. Agora esse país aqui não é mais o que era, entendeu? Isso aqui, na época, quando eu cheguei aqui, era o Labur, que é o Partido dos Trabalhadores. Aí era outra história, entendeu? O ônibus tinha música, o 36 era legal, era outra vida. Mas agora não, agora tá. Que nem dizem os italianos, agora tá um Está esquirro. muito chato, então, aí Tá na muito Inglaterra, ruim. cara. Tá muito chato mesmo. E eu tô rapando Você está fora. vindo para o Brasil? Não, não, pro Brasil não. Eu tenho medo do Brasil. Espanha, então. É, eu vou para Espanha. Sabe que tem muitos brasileiros que estão aí, que estão indo para a Espanha. Para a Para Espanha, onde? especialmente É, tem, artistas. Eu falei para nossa amiga, né? é. Mas eu falei para a Nara também, eu também falei para ela. Eu falei para ela, até se ela quiser, quando eu for, né? Se ela quiser, eu dou uma força para ela, de ela ficar na minha casa e a gente fazer umas coisas juntas, entendeu? E assim, ela é muito legal, essa menina. Ela é uma ótima cantora, E sabe? Ela é uma ela ótima é cantora. uma ótima ser humano. Então, aí, Ah, obrigada, Sandrinho. Esse é meu seguidor querido. Ele está sempre falando palavras lindas. E, pois é, ela é uma ótima cantora, sabe? É muito legal mesmo. Gostei mesmo dela, tem estilo, tem uma super voz, né? E tem que dar assim umas garibadas nas coisas, mas ela no domingo a gente vai se encontrar. Aí eu vou eu dar acho que uma se ela força para ficasse ela. perto de você por um tempo aí, te escutando, porque, meu, precisa É. dessa vida vivida que você tem, não? Essa tua vida. Porque as pessoas chegam aqui na Europa, sabe, o Hector, com aquela ilusão, entendeu? Eu também cheguei assim, tá? Apesar de eu já tinha vindo aqui para a Europa a passeio, eu tinha passado um mês e meio aqui na Europa, eu tinha conhecido todos os países, mas é completamente diferente você vir aqui como turista e você vir aqui como imigrante. Imigrante é uma vida à parte, entendeu? E aqui os ingleses, eles são assim, eles deixam você, eles são, o racismo deles é um racismo assim mais, vamos dizer, mais discreto, e o discreto charme da burguesia é a Inglaterra, entendeu? Então aqui é tudo para inglês ver, né? Então eles são assim, eles permitem que você fique desde que você não entre na seara deles, entendeu? É como se tivesse assim, eu sempre falei isso, eu sinto assim, é como se tivesse uma parede de vidro, entendeu? E você vê eles, mas você até em certos pontos você se relaciona com eles, mas sempre aonde eles É deixam você estar, engraçado isso entendeu? mesmo, não? É, que são os empregos subalternos, né? Então, você pode entrar na casa deles para limpar a casa deles. Você pode entrar na casa deles para tomar conta das crianças deles, né? Então, assim, eu até, sinceramente, acho que eu consegui uma façanha, entendeu? Porque eu não vou na casa deles, são eles que vêm na minha casa, entendeu? E eu criei uma terapia que eu caí no gosto deles, entendeu? Não sei nem por quê, porque eles não gostam de nada natural, entendeu? E eu criei uma terapia que é um método de. Porque eu comecei a estudar para mim, né, a medicina chinesa, que eu conheci quando eu cheguei aqui em Londres. Meio por um acaso, que eu estava passando mal, e o meu filho saiu desesperado procurando alguma coisa para me ajudar, né? Era um problema mais assim de mulher, né?
crise de pré-menstrual, e ele achou o Dr. Feng, que era um chinês que tinha uma lojinha lá perto da nossa casa, e o Dr. Feng era escorpião. E o Dr. Feng era foda, porque ele olhava para você assim, ele dizia, tem isso, 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 Que isso. idade ele tinha mais ou menos? E ele Que idade sempre tinha? acertava. Na época, Hã? em relação a você, que idade tinha? Ele, não ele. Eu? Não, Quantos o anos eu médico tinha? chinês. Aí ele tinha a minha Ah, idade. então era um colega teu de chegado na Terra. É, ele tinha a minha idade. E a gente brigou no final, depois de 9 anos. Eu era fiel, porque eu sou muito fiel aos meus médicos. Então, eu era muito fiel a ele. E, para mim, era o Dr. Fei no céu, na terra, e Deus no céu e o Dr. Fei na terra. Porque ele me ajudava. Porque os remédios chineses realmente eram baratos e realmente funcionavam e rápido, entendeu? Então, só que acontece que a Associação das Farmácias Europeias proibiu os remédios chineses aqui na Europa inteira, né? Como, por exemplo, também as farmácias de manipulação. As farmácias de manipulação são proibidas aqui na Europa. É um Absurdo. absurdo, né? É um absurdo. Não, olha, e lá na Espanha também. Em Barcelona, eu fui entrevistar um rapaz que lá é muito popular a terapia marinha, né? Que é a terapia com água do mar, do Dr. René Quinton, que é maravilhosa. Se vocês quiserem até saber mais, é só ler a minha revista, porque é uma revista que eu ia fazer lá em Barcelona e acabei, que eu não fui ainda para lá, eu acabei fazendo para o Brasil, eu já estou no segundo número, então até vou fazer a propaganda, quem quiser ver, é gratuita, é www.outrolagodalua.com/revista. Então, se você fizer isso, você vai lá, você vê os 2 números da revista. O primeiro número, eu fiz uma matéria sobre a terapia marinha do Dr. René Quinton, que foi um médico incrível francês, que hoje está totalmente esquecido, assim, no resto do mundo, porque na Espanha ele não está, não. Lá em Barcelona tem até um hospital que se chama Hospital René Quinton. E em Alicante também tem. E em Alicante também tem, na Universidade de Alicante, tem o Instituto René Quinton. Então, é aonde é desenvolvida toda a terapia de água do mar. Você bebe água do mar, mas você vai beber como remédio. Então, é uma terapia incrível, eu já bebi, é maravilhosa. E essa terapia, o Dr. René Quinton, ele foi um francês que viveu no início do século XX, né? Lá para antes da Primeira Guerra Mundial, né? E estava uma crise em Paris, ele morava em Paris, estava uma crise de uma doença que deixava as crianças raquíticas, um raquitismo, né? Era uma outra doença, mas eu não me lembro o nome, mas o efeito que fazia era esse, a pessoa ficava magérrima e morria. Uma falta de conseguir pegar os nutrientes da comida, né? E que dava principalmente em crianças. Então, ele tinha ficado com um problema, ele era biólogo, e ele tinha ficado com uma doença pulmonar, e ele foi para uma cidade na beira do mar, que naquela época era aconselhável para você respirar o ar puro do mar, né? E aí ele começou a estudar, observar o mar, né? Ele era um cara incrível e até fisicamente lindo, né? Ele era muito bonito. E ele pegou e ele disse, eu não sei como é que ele fez, que ele pegou a água do mar e fez um exame químico na água do mar. E ele descobriu que a água do mar era exatamente a mesma composição do nosso sangue. Então, na verdade, a água do mar é um plasma. É como se a gente tomasse banho em sangue. Olha que louco, né? E aí, o que ele fez? Aí ele voltou para Paris, aí ele foi nos hospitais, e quando tinha uma criança assim, que o médico dizia que estava desenganado, ó, esse aqui vai morrer daqui a 2 dias. Aí ele falou assim, então você faz o seguinte, antes dele morrer, você me dá a criança. Aí eles davam, porque ele era médico e tudo.
E aí, o que ele fez? Ele pegou e injetava a água do mar no corpo da criança, entendeu? E aí ele salvava a criança. E a criança começava a engordar, a ficar linda, e aí ele começou a curar todo mundo, entendeu? Só com aplicação na veia de água do mar. E aí, quando chegou na Primeira Guerra Mundial, ele era muito patriota, e aí ele foi para a guerra. E na guerra ele levou um tiro e ele morreu. E aí, eu tinha 46 anos só, ele era moço, né? E aí, você sabe, foi o maior funeral da história de Paris, foi o funeral do René Quinton. Porque simplesmente foi a cidade inteira foi no funeral dele. Por quê? De gente que tinha sido curada por ele. Que história é essa? É linda, é linda. É só você botar no Google René Quinton, com Q, Quinton, René Quinton, e você vai ver as crianças, você vai ver tudo, a terapia dele. Mas aí a Associação das Farmácias, ameaçada, né, pela descoberta do René Quinton, porque a água do mar está ali de graça, é só você pegar a água do mar e pronto. E aí elas começaram a apagar a história da terapia e do próprio criador dela, né? Só que na Espanha, não sei por que cargas d'água, as pessoas começaram a resgatar essa história do René Quinton e começaram a criar essa terapia, divulgar. Tanto que você chega em Barcelona, você chega em Málaga, você pode comprar um garrafão de 5 litros de água do mar, entendeu? No supermercado da esquina você compra. Não acredito. Entendeu? E eles geralmente vendem, eles pegam essa água em lugares assim, por exemplo, lá em Málaga tem uma espécie, uma área preservada, né? Onde ninguém pode ir, para preservação de espécies, preservação do próprio mar, né? E aí tem uma água que eles vendem lá, que até era a que eu tinha. Eles pegam ali. Já o Instituto René Quinton, eles vêm aqui nesse mar que fica entre a França e a Inglaterra. Ali tem eles chamam de vértice, é uma espécie de um roda-moinho, né? E dizem que é passagem, né, para outras dimensões, não sei, né? Eu sei que eles vão ali de navio e vão fundo 30 metros para pegar água bem, bem limpa, né? Bem lá do fundo. Mas muita gente que faz a terapia da água no mar diz que não precisa. Você, entrando no mar, você pode pegar a água, lógico, de preferência que não seja perto de onde jogam um esgoto, porque a própria água do mar, com as algas, ela se autolimpa. Ana, e você ia falar do seu método terapêutico? Como é que você, depois de toda essa experiência aí? Sim. Pois é. Aí a minha experiência toda é baseada nessa experiência que eu tive com a medicina chinesa, né? Porque aí eu comecei a me tratar só com a medicina chinesa, e até o dia que eu briguei com o Dr. Fen, né? Porque eu entrei na menopausa e me deu um problema na vesícula, uma pedrinha pequenininha, de 4 milímetros. E aí o Dr. Fen, foi ele que diagnosticou, e aí ele me deu um remédio que realmente, o Lidampian, que foi o remédio que tirou a dor na mesma hora, mas ele não queria me curar, não sei por quê. Ele disse para mim que a gente já tinha vivido muito e que se morresse, tanto fazia. Aí eu falei, bom, olha, Fen, aqui a gente se separa, porque eu já não penso bem que nem você, entendeu? E aí, naquele dia, o meu mundo caiu, entendeu? Mas tem males, sempre na minha vida, os males vêm para bem. Então, aquilo aconteceu e na hora eu fiquei deprimida, mas quando chegou em casa eu fui para a internet e eu comecei a estudar. E aí eu comecei a ver que eu comecei a ver o Dr. Fen dentro da medida real dele, né?
que ele não era assim tão maravilhoso, porque ele usava os remédios chineses das branches das marcas mais baratinhas, entendeu? E tinha outros remédios que eram melhores, que eram marcas mais caras. E que, na verdade, o Dr. Fen era um vendedor de remédio, entendeu? E ele nem sequer vendia o chá com as ervas chinesas. E, bom, e a partir daí eu comecei a estudar e, a estudar a questão do estresse, porque eu, a partir da medicina chinesa, porque na medicina chinesa, tudo vem dos rins. Os rins, ao contrário do que a medicina convencional fala, de que o coração é o órgão mais importante do corpo, não é. O órgão mais importante do corpo são os rins. Por quê? Porque são eles que filtram o sangue, são os rins que regulam os ossos, os músculos, todos os líquidos do corpo, a sexualidade, a saliva, as lágrimas, a gengiva, o cérebro, toda a coluna vertebral. Ou seja, ele é o rei, entendeu? E em cima dele tem as glândulas suprarrenais, que são as glândulas principais que jogam hormônios de regulação do estresse no nosso corpo, que é o cortisol. Então, assim, todas, absolutamente todas, e foi isso que eu descobri estudando, todas as doenças que não eram externas a nós, ou seja, quebrar uma perna, ou levar uma facada, entendeu? Todas as doenças crônicas, elas todas vêm da mesma raiz, que é essa raiz da suprarrenal, jogando cortisol em excesso no corpo por causa do nível de estresse que a gente vive. Então, nós vivemos uma vida absolutamente toda errada, com um nível de estresse mais alto impossível. Nós não temos consciência disso e nós não lutamos e não nos defendemos disso. Então, é uma guerra que você já começa perdendo, porque é como se a nossa vida é como se você nascesse, saísse num campo de batalha, nu, ignorante, sem nem saber que você está no campo de batalha, entendeu? E aí você vai andando e vai sendo atacado, até você resistir o máximo que você conseguir resistir. Então, aí você, alguma hora você fica doente, aí você vai já de 4, aí você vai se arrastando até você morrer. Entendeu? Assim foi. É triste. É triste, mas é a verdade. Então, o que é a conclusão que eu cheguei? De que a coisa mais importante que uma terapia que tivesse que ser feita seria ajudar as pessoas a terem consciência disso daí, de que elas precisam se defender, que da mesma maneira que o estresse te ataca desde a hora que você acorda até a hora que você deita, então elas tinham que fazer cotidianamente alguma coisa para se defender do estresse, né? Então, para você regular o teu corpo e abaixar um bocadinho o nível do cortisol no corpo, você está entendendo? Então, assim, é o que eu procuro fazer também até hoje. Eu também sofro do mesmo estresse, né? Então, assim, então aí esse processo que eu criei, esse método, né? É um método que... Outra coisa que eu descobri é que a gente se estressa à medida que a gente se afasta da natureza. Então, quanto mais a gente fica afastado de uma vida mais natural e mais urbana, né? Quanto mais a gente vai para esse lado urbano, então as comidas processadas, a qualidade do ar uma merda, a gente socado na frente de um computador o tempo inteiro, com o celular também, quando você está na rua, já não é mais o computador, é o celular. Então, assim, tudo isso andando de sapato o tempo todo, fazendo pouco exercício. Então, tudo isso daí contribui para o estresse. Então,
eu comecei a fazer? Eu criei uma sessão, né? Nessa sessão, eu me baseei nos 4 elementos da natureza, que é a água, o ar, o fogo e a terra, e criei um trajeto, vamos dizer assim, não é? Onde a pessoa se limpa e ela, no final, ela vê, ela percebe, porque isso é uma coisa visível, entendeu? E ela sente no corpo dela como ela deveria ser ao limpa, ao natural, entendeu? Então a partir disso daí, eu também ensino para a pessoa o que ela deve fazer quando ela for para casa, um mínimo, né? Um mínimo para ela fazer. Então, a primeira coisa que eu faço é um banho de sal para reproduzir o mar. Por quê? Porque os rins são 2 rins, né? Então, um é o rim yang e o outro é o rim yin. Esse rim yin, que é o mais importante, tá? É ele que dá a energia para o yang. O yang é o que faz você agir, é o que faz o homem ficar de pau duro, é o que faz a gente ir para a rua, lutar pelo nosso dinheiro, pela nossa carreira. Tudo isso é relativo ao chakra da raiz, né? Que é ligado aos rins. Né? Então, assim, o estar no mundo, né? Só que acontece que você só vai ter essa força que te impulsiona para a ação se você tiver essa força muito bem nutrida, essa é a palavra, nutrida no kidney yin, nos rins yin. E qual é essa? É o repouso. É o repouso absoluto. É o sono de noite, quando você dorme, você conseguir agradar a sua querida glândula pineal, apagar absolutamente 100% todas as luzes, porque enquanto que a tua glândula pineal vê aquela luzinha do computador ou aquela luzinha do telefone, para ela está de dia. Então, se está de dia, ela manda o corpo ficar alerta. Se o corpo ficar alerta, ele nunca descansa. Entendeu? Porque o corpo é um sistema, é um sistema, né? Como é um carro, como é uma máquina. Então, ele tem que se reciclar, se renovar, né? Que nem o carro, você pega o carro, leva para o mecânico, ele limpa o carro todo, ele muda o óleo, ele bota uma boa gasolina. Então, a mesma coisa é o corpo, não é? Só que as pessoas lidam com o corpo como se o corpo fosse sabe, eterno. As pessoas não têm noção da finitude que nós somos e da delicadeza que é o nosso corpo, não é? Então, por exemplo, o nosso corpo, segundo, inclusive, o Dr. René Quinton levou isso em consideração, o nosso corpo é 70% líquido. Então, é como ele dizia, o René dizia que os nossos órgãos, o nosso corpo é como se a gente fosse um aquário. E os órgãos lá dentro está tudo boiando. É verdade. E é verdade. E é verdade. Então, assim, se você parte do princípio que você é 70% água, né? Como o nosso inconsciente, 70% é inconsciente, só 30% a gente tem de consciência, o resto tudo. O que é esse inconsciente? É que nem o kidney yin. Então, é onde é tudo negro, é onde é. Então, por exemplo, as comidas pretas são boas para você nutrir esse rim. Então, feijão preto é maravilhoso. A berinjela, né, que ela é meio lilás, mas quase preta. A uva preta. Então, quando você vai no mercado, então você vai comprar as coisas pretas para nutrir o seu rim. Você vai comprar o verde escuro para nutrir o seu fígado, que o fígado já é a filha do rim, porque é o segundo órgão de limpeza do corpo, entendeu? E o fígado é enorme, é enorme. Assim, o estômago é um pedacinho assim e o fígado é desse tamanhão. Então, assim, a partir
disso daí, dessa nossa origem marítima, porque a gente veio do mar. A gente veio do mar, o nosso sangue é água do mar, é plasma, entendeu? E a gente anda nesse mundo terráqueo aqui com esse corpo com 70% de água. Olha que coisa muito louco, entendeu? E as pessoas não têm consciência disso, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu comecei, esse é meu tratamento, eu começo, a pessoa chega, a primeira coisa que ela toma é um chá, né? Então, um chá para já começar, são todos processos de limpeza, entendeu? Então, ela toma um chá já para começar a baixar a bolinha, porque ela chega da rua, do meio do metrô, e meeting, e não sei mais o quê, e avião, e aquele caos, né? Então, aí a pessoa toma um chá e já começa a baixar a bola. E aí ela vai para o banho, aí tem um banho onde eu reproduzo essa água do mar, entendeu? Então, quando ela vai para a água do mar, quentinha, que é a mesma água que tem no útero da mãe, aquele líquido amniótico que também é salgado, né? E também é quentinho e escurinho. Então, o inconsciente dela fala assim: aqui eu estou seguro, aqui eu posso relaxar, aqui eu não tenho que me defender, eu não tenho que lutar, não tenho que pensar, não tenho que negociar com ninguém, entendeu? Então, essa é a primeira coisa, porque os meus clientes são pessoas no mais alto grau de estresse, entendeu? Tem gente que chega aqui que não consegue nem falar. Então, quando a pessoa vai para esse ambiente com luz de vela, em silêncio, eu faço musicoterapia, boto músicas, eu tenho os megahertz que eu uso, a sound terapia, né? Porque também na água o som ele propaga, né? Então são as vibrações, essas são as terapias vibracionais. Então a pessoa também fica muito estressada porque as vibrações elas se propagam por cópia. Então, por exemplo, você está na rua, aí neguinho começa a buzinar, pá. Ou então, sabe, chega uma pessoa aí na tua casa, aí um filho, uma vizinha, começa a gritar com raiva, com... Isso são aquelas vibrações negativas. E aí você acaba ficando estressado. Por quê? Porque a vibração, a tua vibração vai copiar aquela, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer justamente o oposto. Você tem que escutar, por exemplo, quer ver? Eu vou te mostrar. Ó. Você tem que escutar, por exemplo, essa vibração aqui, ó. Quer ver? Quero ver. Peraí que eu vou te mostrar. Olha, esse aqui não é o negócio certo, não, mas vai com esse mesmo. Esse aqui não é o negócio certo, porque esse é muito grande, mas vai com esse mesmo. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é o 528, tá vendo? Esse aqui é o 528. O 528, eles falam que é o som de Deus, porque é o som absolutamente perfeito. Então, esse som daqui, ele é capaz de regenerar até o seu DNA, entendeu? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Nossa, Tá vendo como ele vai que longe? delícia. Olha, até agora ele não parou. Então, se você faz isso aqui na água, a pessoa na água, então a água ela é um transmissor de vibração, né? Que nem o cobre também. O cobre também é um ótimo transmissor. Então, aí a vibração fica mais forte ainda. Então, quando a pessoa... Esse banho que eu faço é um banho terapêutico, entendeu? Então, eu uso o sal do Mar Morto, eu uso o sal do Himalaia, eu uso ervas, eu uso pedras, cristais, eu uso jade, entendeu? Eu tenho um conjunto de jade com todas as pedras de jade, que é lindo, eu adoro.
E o jade, por exemplo, ele tem propriedade. Os chineses adoram o jade. O meu sonho dourado é na hora que eu tiver a minha casa de verdade, a minha, meu, própria, eu vou forrar minha banheira toda de jade, entendeu? Porque o jade, ele, se você pega uma pedra de jade, tá? Você pega uma pedra dessa aqui, ó. Uma pedra dessa de jade aqui, ó. Né? Isso aqui é uma pedra de jade. Que aqui é barato. Aqui você compra por 8 pounds, 7 pounds. Esse é um jade africano. Tá vendo? Vamos ver. Então, essa aqui eles chamam de palma stone, porque cabe na palma da mão, tá vendo? Ela cabe na palma da mão, né? Se você pega um jade desse aqui, ó, né? E você bota na água quente, tem que ser quente. Ele frio, ele não faz nada. Ele frio, eu posso botar aqui, ele não faz nada. Mas se você pega ele, esquenta. Eu gosto de esquentar na água quente mesmo. Você bota na água quente assim, ele fica quente. Aí, por exemplo, você tem os pontos do Qi, né? Os pontos energéticos do corpo. É aqui, aqui e 3 dedos abaixo do umbigo, né? Que é o Dao Tian, que é o ponto central. Então, se você pegar, por exemplo, você não está conseguindo dormir, você pega, bota ele na água quente assim, ó. Aí você bota aqui, ó. Você bota aqui. Se você tiver assim, deprimido, triste, ansioso, sabe, não está conseguindo dormir, você bota na água quente, aí você bota aqui, você dorme. Ora, deixa eu sempre falar que eu vou ter que ir a pegar a Yarita. Eu adoro, você sabe que cada vez que te escuto mais, adoro mais você. Tá vendo? Eu ensinei hoje um monte de coisa aí para vocês, olha. Eu acho que todo mundo vai querer te escutar mais. Então, vamos nos falar mais vezes, para você. Sim, vamos. Vamos nos falar. Aí. Vamos fazer também uma live lá na minha página. E como também. A pessoa te pode localizar? Por onde podem ver, por exemplo, a tua live? É só entrar no site www.outroladodalua.com. Aí lá tem todas as informações. Lá tem, lá no menu, no último parte do menu tem assim, contato. É só clicar ali e me escrever ali que eu recebo no meu e-mail e respondo muito rápido, porque eu estou sempre... Então, vamos, de repente, nós poderíamos falar sempre nesse horário. É um horário bom para você? Olha, eu nunca sei. Porque eu acho que é legal. Mas, assim, em princípio... E você lá no site, então, tem tudo, porque você tem também o lado astrólogo. Tem, lá tem tudo. Lá tem a revista, lá tem os cursos, lá tem as consultas, e lá tem a página que você pode falar comigo também. Mas eu vou querer falar mais. Tem meu WhatsApp. Eu vou querer mais te entrevistar mais. Tá bom, meu amor? Tá bom. Então, você, besito. Muito obrigado para todo mundo que esteve aí e que vai ter mais Ana. Ana chegou para ficar. Tá bom. Então tá, gente. Olha, um beijinho para todo mundo. Muito obrigada.